Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu estou sempre trazendo aqui para vocês todas as semanas, sempre com conteúdo inédito aqui para vocês. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou no YouTube há mais de 7 anos, falando a respeito de comportamento, falando a respeito de dependência química e falando a respeito de codependência familiar. Para você que não conhece ainda o meu trabalho, eu dividi todo o conteúdo que está no meu canal, que já são mais de 100 vídeos, para facilitar a sua busca. Você que tem alguma dúvida acerca desses assuntos que eu trago aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu estarei entrevistando a doutora Janaína Pascoal e nessa entrevista, a gente falará sobre a dificuldade que a família enfrenta quando ela precisa internar o seu familiar dependente químico e precisa da ajuda do governo. Até porque, eu não sei se você, que é família, que acompanha o meu trabalho, sabe, se eu não estiver enganado, a partir do ano de 2019, existe uma lei que garante o direito à família a solicitar ao poder público a ajuda na internação do seu familiar quando for necessário, né? E aqui, né, falando com a doutora Janaína, né, eu quero até apresentar a doutora para vocês, até porque quem não conhece a doutora Janaína, ela, além de advogada, ela é deputada estadual pelo estado de São Paulo e foi eleita, diga-se de passagem, com mais de 2 milhões de votos, hoje sendo considerada a mais votada da história do nosso país. E queria aqui dar as boas-vindas à doutora Janaína. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação e espero que a senhora possa ajudar a gente dando uma palavra aí. Muito obrigada, eu agradeço o convite, a honra de poder conversar com seus seguidores. Eu queria explicar um pouquinho por que eu me interesso tanto por esta pauta. Eu fui convidada no início dos anos 2000 a presidir o conselho, na época era Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de São Paulo, CONEM, hoje esse nome mudou, mas é um conselho que tem aqui no estado de São Paulo, que congrega representantes de várias instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, polícias estaduais, militar, civil, representantes da comunidade acadêmica, representantes da sociedade civil, médicos, né, psiquiatras, psicólogos, é um conselho muito grande. E quando eu fui convidada, interessante que na época o secretário da Justiça era o doutor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, porém o convite partiu do chefe de gabinete dele, doutor Cláudio Tucci, que fez doutoramento na área de direito penitenciário. Eles fizeram um convite dizendo que seria um cargo honorífico, né? O que significa isso? É um cargo não remunerado, onde você teria como retribuição a honra do cargo, e, segundo eles, seria a dedicação de um dia por mês para coordenar as reuniões desse conselho. E eu vou lhe dizer, mesmo nos cargos remunerados que eu ocupei, acho que eu nunca me enfiei em tanta confusão. Nunca, não vou dizer que nunca trabalhei tanto, porque eu sempre trabalhei muito, né? Inclusive em vários empregos, dando aula à noite, mas assim, o envolvimento que eu tive com aquele cargo honorífico foi algo muito, muito significativo. E eu ocupei esse local, né, num momento muito determinante, que era um momento de acirramento de pautas, né? Então, assim, eu coordenei um conselho de integrantes que não se falavam entre si, né? Por quê? Porque havia, eu vou tentar explicar aqui, 3 grupos.
Um grupo que entendia fortemente, somente os da polícia, que só se resolvia a situação das drogas com repressão. Então, era prendendo traficante e usuário, né? Que esse grupo trabalhava o usuário como um receptador. Não tem sentido vender droga ser crime e comprar droga não ser crime. É como se fosse uma receptação. E eles defendiam prisão. Havia um outro grupo que trabalhava com a ideia de que só funcionava tratamento, né? Principalmente tratamento com internação, medicamentoso, que era uma questão de saúde, né? Que não tinha nada a ver com polícia, mas que tinha que internar, né? Que era um grupo mais, assim, uma ala da psiquiatria. E havia um outro grupo formado por alguns profissionais de saúde, advogados, tinha representante da OAB também, defendendo a tal da redução de danos, né? Sustentando que droga não é problema nem de polícia, nem de internação, mas sim é uma questão social, que na história drogas sempre foram utilizadas e que o nosso papel seria trabalhar para minorar os danos, né, dessa situação, vamos dizer assim, da vida. E nesse grupo da redução de danos, havia, vamos dizer assim, uma ala mais radical, que advogava, por exemplo, um direito à droga pura, né? Eles diziam assim, que era dever do Estado zelar pela qualidade da droga consumida, né? Então, não tinha que querer coibir, tinha que cuidar para que a droga distribuída fosse uma droga de qualidade. Né? Alguns pensavam o Estado como grande distribuidor de drogas. E eu caí nesse vespeiro, né? Com 20 e poucos anos de idade, né? Sempre tinha muita experiência, porque eu já era doutora em Direito Penal, já tinha trabalhado no Ministério da Justiça, mas tinha 20 e poucos anos de idade. E as pessoas não conseguiam conversar. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, nessa missão, eu fiquei mais de 3 anos presidindo esse conselho, foi tentar mostrar para as pessoas que elas precisavam, primeiro, ter a capacidade de passar a sua mensagem, de defender o seu ponto, sem ofender o outro lado, e, principalmente, de ouvir o outro lado, né? E, a partir desses encontros, eu também organizei vários encontros de conselhos municipais, inclusive no Salão Nobre do Largo de São Francisco, né, que foi algo novo para a universidade também, porque a universidade é muito fechada, né, à sociedade. A universidade se diz democrática, mas é democrática com os iguais. E, de repente, eu abri o Salão Nobre da Universidade de São Paulo para os presidentes de conselhos municipais, para o pessoal do Amor Exigente, do Narcóticos Anônimos, do AA. Então, era um povo dentro da universidade, entendeu? E debatendo. Então, assim, eu movimentei muito essa seara. E daí, o que eu tirei como convicção? Que o fenômeno das drogas ele é multifacetado e que nós não temos como abrir mão de nenhuma dessas vertentes. Né? Existe um espaço para atuação da repressão, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Muita gente que, inclusive, toma o cuidado de produzir, vender, exportar, importar, sem se permitir viciar, sem permitir que sua equipe se vicie. Então, é algo muito bem pensado, né? Não tem aí, vamos dizer, amadores. Então, tem um espaço, sim, para repressão, tem um espaço para o tratamento, né? Que a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Tem um espaço grande para prevenção, que em regra é esquecido, né? E tem um espaço para redução de danos, porque eu não acho que, para a gente defender repressão, tratamento, prevenção, nós tenhamos que demonizar a redução de danos, como muitas vezes se faz. Né? Essa coisa dos polos opostos
ela é muito preocupante. Então, quem tem uma pessoa que usa droga na família e que está trabalhando para buscar afastar essa pessoa, em regra, busca minorar os danos nesse processo. Né? Se esse parente... No Brasil, graças a Deus, não é tão comum, mas se ele faz uso de droga injetável, é óbvio que um familiar vai se preocupar, né? Que não haja compartilhar de seringas, por exemplo. Então, a redução de danos ela não é algo a ser demonizado, como os defensores da repressão e do tratamento muitas vezes fazem. Precisa ser entendido, né, doutora? Como a repressão e o tratamento também não podem ser demonizados. Né? Então, eu trabalhei esses anos todos na frente desse conselho, tentando convencer as pessoas de que o fenômeno ele é multidisciplinar, necessariamente. Tá? Necessariamente. E aí, quando nós vamos conversar na área do tratamento, que é o que o senhor me convidou para falar mais detidamente, esse período que eu presidi o conselho foi um período assim muito agitado na psiquiatria. Né? Até interessante que eu sou da área do direito, mas eu participei de vários eventos da psiquiatria. Essa minha vivência me aproximou demais da Faculdade de Medicina. Eu passei a integrar grupos de bioética, fazer parte de bancas de mestrado, doutoramento na medicina, e pude perceber que, se tem briga no direito, as brigas são maiores na medicina, porque a universidade, né, na área da medicina, ela é ainda mais vaidosa do que na área do direito. Né? No direito, o pessoal é muito vaidoso, mas na medicina é mais, assim, algo muito assustador. Então, houve ali uma luta de ideologias dentro da medicina e acabou ganhando, e aí por força também ideológico-partidária, a ideia, né, da desinternação por completo, a tal da luta antimanicomial, né? Eu vou explicando aqui, se tiver alguma coisa que não está clara, vai perguntando que eu vou esclarecendo. Mas, assim, partiu-se de uma verdade de que os antigos manicômios eram grandes asilos que muitas vezes foram utilizados para segregar, vamos dizer assim, dissidentes políticos em vários países ao longo da história, que aquele modelo, né, de asilos, de manicômios gigantes, ele é contraproducente em termos de tratamento. Partiu-se dessa verdade. Então, na verdade, doutora, se eu estou entendendo, a senhora está querendo dizer que antigamente, ou no pensamento anterior, o dependente químico ele era encaixado dentro desses manicômios, é isso? A dependência química é considerada uma doença mental. Tá. Né? Ela é uma enfermidade da área da psiquiatria. Tá. E o que aconteceu? Eu estou tentando explicar por que hoje é tão difícil conseguir internar, né, um dependente. Isso tudo tem um histórico. Não é problema de dinheiro, não é falta de recurso, não é falta de estrutura, por nós não temos um país carente. Tem dinheiro, tem recurso, tem estrutura, mas existe toda uma ideologia que foi sendo criada ao longo do tempo, é isso que eu estou tentando resgatar, para fazer frente a qualquer ideia de internação, entendeu? Então, assim, a drogadição, ela é um assunto da psiquiatria. Ela é um assunto da psiquiatria. É da psicologia também, existem várias abordagens na psicologia, em especial a comportamental, posso discorrer sobre isso na sequência? Sim, mas é um tema da psiquiatria. E na medida em que a psiquiatria se revolucionou nas últimas décadas, né, isso teve impacto no tratamento da drogadição, entendeu? Então, voltando lá para o início dos anos 2000, que foi quando eu estava à frente desse conselho. Foi ali que ganhou força
a ideia de que os antigos manicômios eram de uma era que não mais se podia aceitar, seriam absolutamente contrários aos direitos fundamentais e que seria necessário implementar uma política de desinternação, a tal da luta antimanicomial, tá? Num primeiro momento, se advogaram unidades menores, tá? Unidades menores, para ter um tratamento mais individualizado, mais selecionado, que é algo que eu acho positivo. Tá? Não sou aqui uma defensora dos antigos manicômios, da segregação para sempre, né? Entre aspas, das famílias se livrarem do estorvo, ou dos sistemas se livrarem de questionadores. Não sou defensora desse modelo, mas o que aconteceu é que houve uma radicalização num nível que qualquer tipo de restrição à liberdade do paciente psiquiátrico, dentre eles o drogadicto, né, que aos poucos, os poucos equipamentos que havia foram sendo desativados. Então, por força dessa tal luta antimanicomial, os médicos passaram a não ter mais... imagina uma pessoa num surto psicótico, não por força de uma droga, mas por força de uma esquizofrenia. Os médicos passaram a ter dificuldade, né, para encaminhar essa pessoa. Se esse surto psicótico for, por exemplo, pela mistura de álcool com maconha, né, e ainda associado a uma comorbidade, os médicos passaram a ter dificuldade. Se o senhor perceber, né, as pessoas que vão assistir esse nosso diálogo, talvez por vivenciarem essa realidade, vão entender o que eu estou dizendo. Antes, se buscava tratamento em hospitais específicos, né, hospitais de atendimento da saúde mental. Paulatinamente, esses hospitais perderam lugar e as pessoas com familiares em surto passaram a ter que procurar hospitais gerais, né? Hospitais, vamos dizer assim, que atendem todo tipo de patologia, né? Entendi. Isso não é uma coincidência, isso é decorrência de uma mentalidade. A ideia é a seguinte, para desestigmatizar a doença mental, e no meio delas a drogadição, a ideia é mais ou menos a seguinte: essa luta antimanicomial fez isso, entendeu? Então, assim, você não pode estigmatizar, então tem que ir para um hospital geral. Aí chega uma pessoa em surto num hospital geral. Eu vi situações interessantíssimas, onde uma pessoa em surto foi colocada num corredor, ao lado de doentes com outras tantas patologias, e esses doentes ficaram com medo, com razão. Então, assim, houve uma radicalização da luta antimanicomial, né? Uma radicalização que fez com que nós não tivéssemos equipamentos. A própria criação dos CAPs, né? Quem tem parentes com problemas de drogadição sabe, houve uma substituição dos hospitais, das clínicas, pelos CAPs. Qual é a ideia dos CAPs? A ideia é que a pessoa vai buscar o atendimento e vai passar por um atendimento naquele dia. Seria como se todas as patologias mentais, inclusive a drogadição, em todos os níveis, pudessem ser tratadas na modalidade ambulatorial. É como se não fosse necessária a internação. Tá? Então, estou fazendo esse preâmbulo para vocês entenderem que não é um problema de falta de recurso, é uma escolha. Talvez, se nós fizermos uma comparação do que se gastava antes em saúde mental com o modelo de internação e o que se gasta hoje com esse modelo de não internação, chegaríamos à conclusão de que hoje se gasta mais, porque tem muitos CAPs, tem muitos contratados, né? Mas existe uma preferência, por exemplo, pela não contratação de psiquiatras,
Porque a ideia é de que não é um tema da medicina da saúde mental, né? Então, assim, primeira questão a conhecer é esta, né? É uma luta da medicina, dentro da medicina, a meu ver, contra a medicina, porque aos poucos o papel do psiquiatra foi sendo esvaziado, mas é também uma luta ideológica, né? Quanto mais fortalecida a esquerda, maior a luta contra qualquer possibilidade de internação. Mesmo que seja uma pessoa num surto pesado, mesmo que essa pessoa esteja colocando em risco a sua família, a sua vida, a vida de terceiros. Então, aqui, quero primeiro deixar muito claro, não sou favorável a sair por aí internando as pessoas à força, colocando camisa de força nas pessoas, a revelia da família, a revelia de uma análise mais detida, não é nada disso. Mas hoje, né, nós temos uma dificuldade muito grande, não por falta de recursos, mas pela mentalidade que passou a imperar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Uma coisa que eu gostaria de dizer, para quem está nos acompanhando, muitas vezes a família que não tem condição, que depende do poder público e se sente essa dificuldade, né, em conseguir uma vaga, tem a crença de que quem tem condições tem o problema solucionado. Não é bem assim. Primeiro, porque existe essa mentalidade do não internar. E, em segundo lugar, porque mesmo com internação, mesmo com todos os recursos, mesmo com os melhores tratamentos, o sucesso, a taxa de sucesso é baixa. Tá? Com certeza. Então, é importante deixar isso claro para que as pessoas compreendam que, quando se trata de droga, a melhor saída é não entrar. Então, eu não estou aqui demonizando quem usa, não estou aqui culpando o parente, não é nada disso. Mas a gente precisa criar um contradiscurso à normalização que se estabeleceu. Então, assim, da mesma maneira que era muito ruim aquele período, né, de demonização, de que a pessoa que bebe, que usa droga, que é vagabundo, que é bandido, que é criminoso, que é o único culpado, esse discurso demonizador era muito ruim. Mas também é muito ruim o oposto disso, que é esse discurso de endeusamento das drogas, né? De que, olha, é isso mesmo, a sociedade sempre foi drogadicta, né? Que a gente tem... Então, assim, temos que encontrar um ponto de equilíbrio. A meu ver, o primeiro passo é reconhecer a dificuldade que é tratar, mesmo para quem tem todos os recursos. Famílias, não precisa ir longe, é ver artistas que morrem de overdose, milionários, com família, né, com recursos. Quantos artistas ficou internado, daqui a pouco tem a recaída. Então, é importante olhar para isso para não criar, né, a ilusão de que o problema é falta de dinheiro. O problema é a droga em si. Sim. Então, a melhor saída é não entrar. E essa conversa precisa ser muito clara com os próprios adolescentes, sabe? Com as pessoas da família. Tem que ser uma conversa aberta, né, sobre o que acontece. E, assim, a primeira máxima que a gente tem que combater é a máxima de que droga é liberdade. Não, doutor. A liberdade, ela tem como pressuposto a mente livre. Se você tem uma mente dominada por uma substância, não tem liberdade nisso. Até porque, depois de viciado, você não consegue mais ter a liberdade de não usar, de não comprar, né? De não gastar um recurso importante para outras coisas em algo que só está prejudicando a você e a sua família. Com certeza. Mas não pergunta se não vai cair nossa reunião de novo e a gente não vai conseguir. Tá ótimo, doutora. Isso tudo que a senhora falou, claro, na teoria é perfeito, funciona, está no papel, existe a lei, só que na prática, doutora, nada disso funciona. Nada disso funciona. Porque o que acontece é assim,
o maior questionamento da família, e a gente fala a família mais simples, por quê? Porque da mesma maneira que a senhora falou que quando você tem recursos, mesmo assim não adianta e tal, a aflição da família que não tem recursos é ver o seu familiar jogado na rua, na sarjeta, correndo risco de vida com os traficantes e roubando e apanhando e aquela coisa. E nos grupos de apoio familiar, uma das instruções é, se você tem condições, interna o seu familiar. Por quê? Porque uma vez que você consegue internar o seu familiar, você tira ele da rua, em primeiro lugar, você tira ele do perigo, do risco que ele está correndo. Em segundo lugar, você tem um tempo para estar trabalhando essa dinâmica dentro da família e dando uma chance para o dependente desintoxicar e talvez até decidir parar de usar. Até porque eu pelo menos, eu defendo essa ideia de que internação não cura ninguém. A internação, ela só serve para dar uma pausa e uma chance para a pessoa escolher parar de usar drogas. E nesses casos, a família que não tem recurso de pagar uma clínica que é caríssimo hoje em dia, para os padrões brasileiros, ela tem que procurar alguém que ajude. E, nesse caso, entra o poder público. Só que, quando ela chega no poder público, e o poder público chega e fala assim, tudo bem, você tem o direito. Só que o seu dependente químico, ele tem que estar correndo risco, ele tem que estar correndo risco de vida e tem que estar arriscando a vida de terceiros. Aí você tem que levar ele no psiquiatra para fazer uma avaliação. E aí já começa o problema, doutora, por quê? Se o dependente químico ele está louco, está na rua, ele não é uma pessoa controlável que fala, vamos lá na consulta, fazer uma consulta, é impossível, doutora. Aí já o primeiro obstáculo que a família encontra é conseguir um laudo que ele realmente precisa de uma internação. Depois disso, aí tem que ir eu não sei se é no juiz ou no promotor de justiça, e aí você apresenta o laudo do psiquiatra. Aí ele passa para um outro lugar, depois ele passa para um outro lugar. Nesse meio tempo, o dependente químico, ele não está em casa sentado esperando sair a justiça dizer se ele pode, se ele não pode. A senhora está entendendo qual que é o problema? Mas é que eu acho que, então, assim, não sei se o senhor entendeu o que eu falei no começo. Eu entendi, doutor, eu entendi. Mas presta atenção, eu não apresentei um mundo... Quando o senhor fala assim, não, isso que a senhora falou é bonito na teoria, mas eu não apresentei nada bonito na teoria. Senhor Ricardo, o que eu falei foi justamente isso. Não se consegue, mas não é por falta de recurso, é por ideologia. Em nenhum momento eu falei aqui que era fácil. O senhor está falando de uma lei recente, uma lei que foi instituída no governo Bolsonaro, que é um governo que sofre resistência de todos os formadores de opinião. Antes dessa lei chegar, existiram várias outras leis que estão internalizadas na mentalidade dos profissionais de saúde e dos profissionais do direito. Então, quando essa família vai no posto, vai na CAPES, ela não consegue o laudo, não é porque ela não tem recursos e porque não tem profissionais. Ela não consegue porque o profissional que a está atendendo é contra a internação. Exato! Quando vai no fórum, entendeu? Ou vai, que é o órgão mais, assim, vamos dizer, mais adequado para a família procurar ajuda, vai na defensoria pública, provavelmente vai encontrar um profissional formado numa faculdade de direito, em que os professores ensinaram que qualquer tipo de internação, por pior que seja a condição do indivíduo, é lesão aos direitos daquele indivíduo. Então, assim, é isso que eu estou tentando explicar, que é importante a população compreender, porque só a população compreendendo é que a gente vai conseguir fazer frente a esses movimentos. Você entendeu? Entendi. Em
2013. Então, por isso, assim, só estou fazendo esse esclarecimento, porque em nenhum momento eu apresentei um mundo lindo. Não, É o não. contrário, né? Em 2013, a OAB fez um convênio com o Tribunal de Justiça, onde 70 advogados trabalharam de graça para atender essas famílias no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas em São Paulo. Uhum. Promotores, juízes, psiquiatras, psicólogos e esses 70 advogados trabalhando gratuitamente, como os outros eram funcionários públicos, todos ganhavam, mas os advogados não. Se reuniram por mais de um ano, diuturnamente, atendendo familiares de pessoas que estavam lá morrendo na Cracolândia. Para fazer esse encaminhamento, tudo que o senhor narrou aí, essa via sacra, né? É tudo no mesmo lugar. O senhor sabe o que aconteceu? Não. Os religiosos que hoje me acusam, né, de ser desumana, porque eu não quero que fiquem estimulando a permanência das pessoas na rua, as ONGs que defendem a permanência da Cracolândia, a Defensoria Pública, foram contra. Mas por que foram contra? Se era um trabalho que envolvia famílias, profissionais de saúde, profissionais do direito, porque são contra qualquer tipo de internação. A coisa foi tão grave que os 70 advogados, em sua maioria advogadas, que estavam trabalhando de graça, começaram a ser representados pela defensoria, por defensores públicos, dizendo que quando um advogado trabalha de graça, fere o código de ética. Então, eu preciso explicar isso para que as famílias compreendam que a questão é ideológica, não é de falta de recurso. Legalmente falando, eu posso pegar o meu familiar à força, vamos dizer assim, até porque ele está descontrolado, ele não tem o juízo funcionando, eu posso pegá-lo e levar para uma internação, legalmente falando? Veja, você não tem poder para levar e internar. Você tem poder para levar num médico. E o médico, se constatar, por exemplo, que essa pessoa está violenta, está atentando contra a própria vida, pode fazer a internação, mas precisa avisar o Ministério Público, entendeu? Então, pela legislação, não se pode mais internar uma pessoa sem o Ministério Público receber essa informação para avaliar se essa internação é legítima ou não. Está compreendendo? Então, assim, é óbvio que um parente, vamos supor, você chega em casa, tem um parente seu, por um surto de uma doença mental, propriamente dita, ou por uma crise de drogas, de abstinência, ou está tentando se matar. O papel de um parente é levar num hospital, numa clínica, se não tiver recursos, é levar, tem que levar, mesmo que seja um hospital geral, né? Um hospital que não seja psiquiátrico, porque hoje eles estão sendo fechados por essa ideologia que eu expliquei no primeiro bloco. Mas, assim, aí, se o médico entender que tem que internar, ele vai internar, mas ele tem que avisar o Ministério Público. Entende? Tá. Então quer dizer que... é uma decisão da família e do médico, não é mais. Porque dizem, né, que tem dois tipos até que falam, eu nem sei se isso procede, diz que existe uma internação que é compulsória e tem uma internação que é involuntária. Não sei se isso faz sentido ou não, se tem diferença. Sim, mas a questão é a seguinte, vamos supor, essa internação na emergência, ela pode ocorrer, só que ela tem que ser noticiada ao Ministério Público. Tá. E pode um parente, que aí não é um caso de uma emergência, é um caso de uma situação que vai se arrastando, né? A pessoa está completamente dominada pelas drogas, o parente pode procurar os órgãos competentes para conseguir essa internação involuntária, ou seja, a decisão judicial vem antes da internação, tá? Vai ser fácil conseguir? Não. Mas não é por falta de recurso, é pela ideologia. Sim. O senhor entende? E assim, 100%, doutora, 100%. Os funcionários que estão dentro das secretarias, eles trabalham para desativar vagas. Porque assim, não tem vaga, mas não tem vaga por quê? Porque eles trabalharam para desativar.
porque são funcionários com essa mentalidade contra a internação. Né? Então, assim, qual é a minha orientação hoje? Exato. Um parente que tem um filho, tem um irmão, tem um pai que está acometido de drogadição, que procure a CAP, né? Que hoje é o equipamento público que lida com drogadição, procure a CAP mais próxima da sua residência e vá a essa CAP, se possível, levando o seu familiar, né? O seu ente querido. Se não for possível, pelo menos vá para receber uma orientação, entendeu? Tem CAPs que são mais ideológicas, no sentido de não aceitar a internação, mas tem CAPs que são mais, vamos dizer assim, técnicas, né? Fazer uma avaliação. Se é um caso de internar, se não é um caso de internar, e vai pedir vaga. Se é um caso de administrar medicamentos, mesmo em casa ou não. Tá? Então, a minha orientação primeira é que procure a CAP mais próxima da sua residência, porque hoje é o equipamento, né, que tem essa indicação. É o melhor modelo? Na minha percepção, não. Tá? Na minha percepção, não. Eu entendo que acabou criando uma ideia mais do que uma luta antimanicomial, de uma luta antipsiquiatria. E isso foi muito negativo. E eu falo isso com tranquilidade, não tem nenhum psiquiatra na família, não ganho nada com isso. Eu só acho que essa deslegitimação do médico, né, foi algo muito ruim, muito ruim. Sobretudo num período da medicina em que medicamentos ajudam. Obviamente, medicamentos administrados com cautela, sob orientação, mas medicamentos ajudam. A própria ideia de não precisar internar tem a ver com o aparecimento de medicamentos, né, que podem ser administrados no ambiente do lar. Então, por que a gente tem que... A luta deixou de ser só contra manicômio, contra internação, passou a ser contra medicar também. Né? Então, acaba sendo quase que uma luta pró-drogas. Né? Pró-drogas ilícitas. Exato, doutora, exato. Entendeu? E além do mais, ainda tem essa história, claro que eu sei que não vai dar tempo, né, disso que todo mundo fica de cabelo em pé de ouvir falar dessa PL 399 aí, da regulamentação da maconha e aquela coisa toda, e o pessoal fica doido quando ouve, porque você já não tem uma política de ajuda e ainda você tem coisas trazendo mais uma problemática, mais confusão. Nós vivemos um momento prolongado de incentivo, de estímulo ao uso de drogas. Eu digo que é prolongado porque eu acompanho isso dentro das universidades, tanto de direito como de medicina, desde o início dos anos 2000. Né? E esse discurso foi crescente. Entendeu? Se alguém tiver a curiosidade, por exemplo, falam muito que as bolsas de mestrado e doutoramento foram cortadas. Só que se fizerem um pente fino nas bolsas que foram dadas, pelo menos nas faculdades de direito, vão constatar um sem número de teses, né, advogando a legalização das drogas. São estudiosos que se citam reciprocamente, um cita o outro, e eles só defendem a legalização das drogas. Né? Então, assim, é importante dizer isso para os familiares compreenderem e para que as pessoas, muitas vezes, saibam que a dificuldade nem é com os políticos. Porque, às vezes, o político tenta fazer alguma coisa, vem o Ministério Público e a Defensoria e vai contra. Eu estou agora visitando várias autoridades pela situação, não sei há quanto tempo que o senhor está fora do país, mas a situação no centro de São Paulo se agravou demais. São pessoas e mais pessoas vivendo nas ruas, usando drogas em plena luz do dia. As pessoas vêm de outras cidades e uma leniência das autoridades sem precedentes. A Guarda Municipal fica circundando o que é a Cracolândia numa postura que, para mim, dá, vamos dizer assim, claro que não é desejo do guarda, nem escolha do guarda, mas acaba dando segurança para o uso de drogas. Então, seria como se toda uma estrutura pública
tivesse sido criada para aquela situação permanecer. E eu comecei a receber muitas reclamações de quem mora ali, até de parentes de pessoas que estão ali também, não conseguem tirar. Por que não conseguem tirar? É culpa do prefeito, do atual prefeito? É culpa... Não, é porque quando vai tentar fazer um trabalho para retirar, por exemplo, a assistência social vai encontrar as famílias em outras cidades para levar a pessoa de volta para a sua cidade de origem, dizem que estão atentando contra o direito de ir e vir. Quando vai um assistente social para tentar tirar o cidadão da rua para levar para um abrigo, e ele diz, não quero, porque no abrigo eu não posso usar droga, e aí fala, mas então o senhor não pode ficar na rua? Diz que está atentando contra o direito de ir e vir. Quem diz? Ministério Público e Defensoria Pública, que são profissionais pagos com dinheiro público. Só que isso o povo não vê. O povo vê quem concorre à eleição, vê que está tudo largado, culpa quem está no fronte. Mas quem está no fronte tenta fazer, toma ação civil pública na cabeça, toma mandado de segurança na cabeça, toma até improbidade administrativa na cabeça. Então, assim, eu adoraria chegar aqui e dizer, olha, é direito seu, vá lá, entre com a ação, vai resolver. Mas a realidade que eu estou enxergando é outra. O que eu estou vendo é um aparelhamento crescente desses órgãos da justiça, de forma que o familiar que deseja internar um parente, por mais que tenha essa lei de 2019, ele fica numa situação muito difícil, muito difícil. Então, assim, para não correr o risco, eu dou até um alerta agora como advogado, de amanhã alguém dizer que esse familiar está cometendo cárcere privado. Exato. É importante procurar os CAPs, porque concorde-se ou não com o modelo, goste-se ou não do modelo, é o modelo que a gente tem. Procura o CAPs, leva o familiar, entendeu? Ou pelo menos leva o problema para receber uma orientação oficial, para amanhã não correr o risco de ainda ser processado por cárcere privado. Entendi. Entendeu? Eu adoraria trazer um outro quadro, mas eu preciso falar a verdade. Não, com certeza, e até agradeço essa sua explicação toda, porque existe aquela coisa de que é possível porque a gente tem casos lá no nosso grupo de pessoas que realmente conseguiram, e eu fiquei impressionado, doutora, porque exatamente isso que a senhora falou sobre que existe dinheiro. A mãe do jovem conseguiu a internação pela justiça e, se eu não me engano, assim que o juiz, quando ela ficou sabendo que tinha sido autorizado, a clínica que o governo escolheu já havia recebido dinheiro para tantos meses, acho que foi 50 e tantos mil, foi um dinheiro assim que eu fiquei horrorizado. Não, mas eu vou dizer para o senhor vai ficar chocado. A prefeitura paga antecipado vagas que não são ocupadas. Entendeu? Existem vagas pagas antecipadamente que não são ocupadas. Por que não são ocupadas? Porque existe essa ideologia de não internar. Entendi. Entendeu? Então, assim, talvez, vamos supor, se as famílias começarem a ir no Ministério Público, a ir na Defensoria, talvez eles percebam que eles estão errados. Pode ser que seja um caminho, da tal da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, pode ser, entendeu? Exato, porque a família desiste muito, eles desistem quando eles vêm, e aí eu acho que isso que a senhora está falando faz todo sentido, porque assim, se a gente não desiste, talvez até que acabe conseguindo o grau de aumento da conquista seja maior. Entendeu? Não, o dinheiro existe. Ontem eu entrevistei, hoje o senhor está me entrevistando, ontem eu entrevistei o doutor Quirino, que é o secretário nacional, para prevenção e cuidados com drogas. Ele tenta mandar mais recursos para São Paulo, não consegue, porque essa ideologia de não internar, ela é predominante no estado de São Paulo e na capital.
entendeu? Então, assim, e não é do político, é do segundo escalão, do terceiro escalão das secretarias, é da Defensoria Pública, é do Ministério Público. Então, assim, é muito difícil por causa da mentalidade. Então, as famílias têm que conhecer essa realidade ideológica para se manifestarem contra, para exporem os problemas, entendendo que a questão não é falta de dinheiro. Entendi. Não é falta de dinheiro, não é falta de vaga, não é falta de clínica. Não, eles vão desabilitando os leitos. O governo federal tem recurso para mandar, eles vão desabilitando. A minha equipe foi visitar um equipamento chamado Fazenda São Roque, em Franco da Rocha, que foi criada para receber os doentes que iam saindo do Juqueri. Era uma ala de passagem, com psiquiatra, com psicólogo, com estrutura. Tem vaga sobrando lá. Por que não manda essas pessoas? Porque eles querem fechar, entendeu? Que interessante. É muito grave. Então, isso não acaba, doutora? Não tem um ciclo? Porque isso deve ter uma vida útil, vamos dizer assim, essas pessoas nesse lugar, elas nunca vão sair desse lugar, porque tem que entrar pessoas novas com a mentalidade nova. Não, porque quem está ensinando essa mentalidade. As pessoas novas entram nas universidades. Quem está ensinando nas universidades está ensinando essa mentalidade, é como no direito. Ontem, 2 procuradores da República, no Rio Grande do Norte, apresentaram uma ação culpando o Sérgio Moro, de uma série de ilicitudes, dizendo que a Operação Lava Jato foi um atentado à democracia. 2 procuradores da República, pagos com dinheiro público, que com certeza devem ter feito doutoramento, porque eles citam uma série de obras, inclusive estrangeiras, onde nas universidades públicas, onde são ensinadas essas coisas. É um problema ideológico grave. Doutora, é complicado, então, hein? Você entende que está conectado, entende? Por exemplo, certeza. Eu dando aula no Lago São Francisco sobre crimes sexuais contra crianças, defendi que o juiz pudesse, quando constatar que o cidadão, o agressor, tem uma patologia, determinar uma internação. Eu tive aluno que levantou e falou que eu estava indo contra a legislação que não permite internar. Eu falei, mas espera aí, eu estou falando em proteger uma criança de um abuso sexual. Ah, mas a liberdade desse indivíduo vem na frente. Eu enfrentei isso em sala de aula. Minha Nossa Senhora. Entendeu? Então, se as pessoas soubessem o que acontece dentro das salas de aula, nas universidades deste país, compreenderiam muito do que está acontecendo. Talvez a gente possa tirar do nosso bate-papo, assim, existe uma possibilidade, ela é difícil, mas não é impossível. Tem que ir atrás, tem que correr. Eu recomendo fazer primeiro esse caminho, buscar a CAPS. Se o parente tiver em surto, pode buscar o hospital mais próximo, inclusive um hospital que não seja psiquiátrico, porque o modelo hoje é esse, para ter uma orientação, um encaminhamento, primeiramente, de um médico, do equipamento de saúde, para ninguém alegar que estão querendo, vamos dizer assim, se livrar de um parente, nenhum tipo de restrição, que era só o que faltava. O coitado de um familiar sofredor com um caso desse ainda tem ele próprio um problema jurídico. O que a gente pode fazer, né, doutora? Eu peço desculpas de ser tão assim dura, mas eu acho melhor, doutora, do que vir aqui e falar, olha, a lei diz isso, a lei diz aquilo. Eu tenho que falar a verdade, entendeu? Tá a cabeça que está nos órgãos é essa, entendeu? É essa. E as leis que estão sendo feitas aí nesse período de Bolsonaro são leis demonizadas por esses grupos. E eu nem sou bolsonarista, entendeu? Mas a gente tem que olhar a realidade, São anos de dominação dessa mentalidade, uma mentalidade que é contrária a normas, entendeu? Uma mentalidade de liberou geral. Eu então, sei, doutora. A gente está buscando o equilíbrio,
Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Muito bem, doutora, muito obrigado, e eu nem sei como agradecer a sua presença aqui. Eu sei Imagina. que a senhora é muito ocupada, tem todos os seus afazeres aí, e isso daí vai ajudar com certeza, né, a gente a entender que é possível, né? É possível, é difícil, mas é possível, e a gente tem que lutar para conquistar o que a gente precisa. Queria agradecer novamente a sua disposição de vir aqui dar uma palavra para a gente. Espero que no futuro, se a gente puder ter essa palavra de novo ou de alguma outra forma. Muito obrigado e desejo tudo de bom para a senhora, sucesso aí na sua carreira política. Espero que a senhora consiga construir mais e mais para todos nós aí. E, claro, sempre agradecendo a Deus, né, pela bênção da vida que a gente recebe. Amém. Amém. Abençoando a sua vida, abençoando a nossa vida, porque não há ninguém além dele, né? Com certeza. Muitíssimo obrigada, senhor Ricardo. Beijo para o senhor, para todos os seus seguidores. Fico, sim, à disposição para esse e outros temas, né? E é isso. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Um abraço.